Vamos então falar de obesidade, porque estima-se que não estão a ser tomadas as medidas de prevenção corretas para não só de prevenção, como de tratamento para este problema. E se assim for, em 2025, metade da população mundial poderá ser afetada. Vamos então falar de obesidade e para isso eu conto com a presença aqui em estúdio da doutora Cristina Fidalgo, é especialista em medicina interna. Senhora doutora, seja muito bem-vinda ao Porto Canal. Obrigada por estar connosco aqui no consultório. Como eu disse, doutora, esta questão da obesidade, os dados são alarmantes, inclusivamente em Portugal. Sim. Muito boa tarde a todos os telespectadores e, nomeadamente, muito boa tarde também a si que está a apresentar-me e o convite que me foi realizado. Pois a obesidade, como disse na sua apresentação, é uma doença. E uma doença que é uma doença crónica. Ao contrário da maior parte das pessoas que pensam que não há doença, que não é doença, faz parte do organismo. E sim, portanto, podemos considerar que é uma doença crónica e que tem que se levar muito a sério deste problema, como qualquer outra doença crónica. Em Portugal, como todo o resto do mundo, e muito bem a Susana, portanto, mencionou na sua apresentação, nós, em 2025, quase entre 40% a 50% vamos estar, portanto, com uma população obesa. É assustador, doutora. É assustador. Portanto, cada vez vai aumentando essa população. Neste momento podemos, pelo estudo, pela Sociedade Portuguesa do Estudo da Obesidade, estamos em risco, 14,2% da população é obesa, 1,2 milhões de portugueses são obesos e entre 40% a 50% está em risco de o ser. Portanto, há que tomar medidas. Há que levar a sério esta patologia. E encará-la, como a doutora disse, como uma doença. Uma para assim ter uma qualidade de vida e até melhorar, porque também ao mesmo tempo as comorbilidades também pode, portanto, surgirem associadas a esta doença crónica e assim maior o risco da população em geral. Muito bem, doutora. O que é que está por detrás deste problema? Quais são as principais causas da obesidade? São várias. Como sabem, é uma má alimentação desde o início, portanto, será a não modificação do estilo de vida. Portanto, daí que parte que quem quiser emagrecer, quem quiser perder peso e ter o seu peso ideal para uma melhor saúde, tem que modificar o seu estilo de vida. Para isso, estilo de vida é esse que não vai só na mudança da dieta, do seu dia-a-dia, no saber comer. Já dizia o professor Emílio Pérez que nós somos aquilo que comemos em pequenos. Portanto, há que ter a medida de saber comer. Depois, associar a modificações de estilo de vida, isto aqui, em relação à dieta, também o exercício físico, a atividade física é extremamente importante. Agora, há causas, nós não podemos esquecer que há fatores, portanto, que podem levar a uma maior prevalência de obesidade em determinada população. Há fatores genéticos, há fatores emocionais, há fatores ambientais, comportamentais. E Até culturais. Não é? E esses podem se modificar. É verdade. Nós podemos modificar esse. É a mesma coisa que um casal que opta uma criança de um país com hábitos totalmente diferentes e essa criança no fundo, vai ser educada com um casal que não foi gerado por esse próprio casal e vai no seu ambiente criar hábitos novos. E, portanto, a probabilidade é que a genética é muito pouco, portanto, diminui. Porque, apesar de vir com a genética dos seus progenitores, aqui o ambiente, a modificação do estilo e o comportamento que vai ter ao longo do seu crescimento é muito mais importante e ultrapassa a genética. Portanto, no fundo, se contrariarmos estes maus hábitos, todos podemos, de facto, combater a obesidade, obviamente. Falei em fatores culturais, isto porque em Portugal, por exemplo, temos o hábito, é uma tradição, de se comer muito e muito bem. Este é um problema também.
bem. Sim, eu penso que é assim a nossa dieta, que tanto se fala da dieta mediterrânea, mas muitas vezes acho que a dieta mediterrânea, sem me levarem a mal para quem seja um bocado acérrimo a esta dieta, que é saudável, sim, desde que seja equilibrada. Penso que nesse caso o sul de Espanha é mais cumpridor desta dieta mediterrânea. Nós somos muito mais abusadores porque acho que alimentamos muito à base de hidratos de carbono e de gordura, o que isso não faz parte do equilíbrio da dieta. Esses são os principais erros da nossa acha. E depois há o sedentarismo. Ainda não se criou o hábito da prática do exercício físico, que é extremamente também importante. É um pouco cultural. Também é um pouco cultural. Por exemplo, vamos para os países nórdicos. Portanto, todos se deslocam com bicicleta, todos se deslocam a correr para o metro, para o comboio. Enquanto nós aqui, até se pudermos deixar o carro à porta do supermercado... Não é se pudermos, eu acho que as pessoas só querem deixar o carro à porta. Porque custa ir andar. Portanto, a parte cultural é extremamente importante. Doutora, como é que se trata este problema depois de diagnosticado? A partir de que momento é que uma pessoa é considerada obesa e depois como é que passa ao tratamento? É assim, a falar de obesidade primeiro é preciso saber o que é obesidade. O conceito de obesidade. Exatamente. Não é? Porque nós imaginamos uma pessoa gordinha. Gordinha. Antigamente, ser gordo era ser formoso. Pronto. Hoje penso que as pessoas já se preocupam muito com o seu ego, com a sua autoestima, o que é muito importante, gostar-se de si próprio. E gostar de si próprio é gostar-se de se ver no espelho. Não ver, portanto, que as calças lhe apertam, que o casaco não consegue apertar e, portanto, temos que ter o conceito de obesidade. O que é obesidade, na final? A obesidade há um desequilíbrio, no fundo, energético no organismo, em que há um excesso de massa gorda no próprio, portanto, no tecido adiposo, células gordas, e que o equilíbrio entre a ingestão é aumentada de hidratos de carbono e de massa gorda é maior do que aquela que é gasta. Portanto, é acumulada no nosso organismo essa massa gorda. Então, temos a obesidade. A obesidade tem vários graus. Era isso que eu ia perguntar. Há um limite? Há um limite. Temos o excesso de peso. Ainda estamos naquela altura em que nós podemos mudar o nosso comportamento alimentar. São os gordinhos? E esses poderão ser os gordinhos, o excesso de peso poderão vir a ser os obesos. Mas já são doentes, doutora, com excesso de peso? Não podemos considerar doentes, mas podemos chamar a atenção que podem vir a ser obesos. E para aí há que modificar já o seu estilo de vida, o seu estilo de alimentação no seu dia-a-dia, as suas necessidades calóricas. Porque cada indivíduo precisa de comer em quantidade de acordo também com a sua atividade. Um trabalhador em que gaste muita energia vai precisar de muito maior caloria. Um secretário, uma pessoa que passa todo o dia sentado numa secretária, logicamente que os gastos energéticos vão ser menores em relação a um que passe a trabalhar todo o dia no campo com qualquer tipo ou uma construção civil. Portanto, é assim que nós, ultrapassando aquilo que nós chamamos ainda o índice de massa corporal, que hoje posso falar de índice de massa corporal porque vê-se que todas as pessoas hoje sabem o que é o índice de massa corporal e que através deste cálculo nós podemos saber até que ponto nós estamos. Se estamos no ideal, se estamos no peso desejável ou se já estamos a ultrapassar. E daí que nós podemos termos um grau de obesidade de grau 1, grau 2, grau 3 e uma obesidade mórbida, que isso já é muito alarmante. E quando chega a este tipo e a pessoa aqui tem consciência que já ultrapassou o peso desejável, quer perder peso. E como? Pergunta-se a si próprio. Nesses casos, como é que se pode tratar? Só com cirurgia, doutora? É assim, há vários métodos. Não há um só método, há vários métodos. Mas aqui o caso, posso falar, o doente obeso tem que se dirigir ao médico
ao médico e que tenha sensibilidade para tratar a obesidade. Nós temos médico, no fundo, portanto, é muito importante. Portanto, tem que haver motivação da parte do doente. Sem haver um querer, no fundo, aquilo que eu costumo ser, se quer, vamos a isso. É querer, a parte psicológica está preparada para fazer. Depois vai ao médico e diz, portanto, perante o médico diz o que é que pretende, quero perder peso. Vamos então calcular aquilo que este doente ou esta doente precisa de perder mediante o seu índice de massa corporal, a sua altura e mediante o cálculo daquilo que vai necessitar de perder em quilos e em quanto tempo essa necessidade de perder em quilos vai acontecer. Assim como estava a referir que existem vários métodos. Sim, existem vários métodos. Temos desde a dieta, desde fármacos, desde intervenções cirúrgicas. Certo. Pronto, isto é conhecido pela população em geral, que muitas vezes, não vou falar de cada um deles, penso que neste momento é muito importante o estímulo da dieta. Aquilo que eu referi... Lá está, porque senão volta tudo ao mesmo, volta tudo ao mesmo. Porque uma intervenção cirúrgica, se não modificar o seu estilo de vida, o seu estilo de dieta, não vale a pena estar a ser intervencionado. Se está a fazer fármacos para perder o apetite ou para aumentar o seu metabolismo, também se não modifica o seu estilo de vida, portanto, não vale a pena. E aliás, nesta altura, doutora, se me permite, que quando chegamos perto do verão, vê-se que muitas pessoas recorrem fármacos para emagrecer e depois chegam ao inverno e voltam a engordar. É o ioiô. O ioiô. Portanto, aquilo que emagrecem, engordam, emagrecem, isso para a saúde é mau. É mau. Para a é saúde, muito, e também psíquica é mau. É mau. Também é mau, porque o doente aqui não se sente bem. Engorda, emagrece e depois, portanto, sente-se como que nada é eficaz. Certo. E depois também não podemos ver que há aquelas publicidades enganosas que se perdem. E muitas vezes pode perder em pouco tempo. Só que essa recuperação também é muito mais rápida. Claro. O que é que se pretende? Indo a um médico com formação, que tenha, digamos, vocacionado, é preciso também o médico estar vocacionado para ajudar quem está à nossa frente que quer perder peso. Certo. Então, o médico vai explicar ao doente, é possível se modificar os hábitos. Primeiro, preparação psicológica. Tem? Se já vai com vontade, é o primeiro passo. Está disposta a modificar os seus hábitos alimentares? Se está, é o segundo passo e o mais importante. E então, depois o cálculo, não posso estar aqui a dizer, pronto, tanto posso ter necessidade de perder 5 quilos, como 10 quilos, como 15 quilos, como 12, como 20, como 30, como 40. E perante este cálculo que há, portanto, para fazer, assim nós fazemos, digamos, o plano de alimentar para aquele, portanto, doente seguir, mas sempre sob orientação médica. Isso é muito importante. É muito importante. Não só é importante em termos de segurança e eficácia para o doente, como também de estímulo para o doente. Claro. E qualquer sintoma que possa sentir o doente, o médico está para ajudar. Doutora, a obesidade só por si é um problema, mas é um problema que traz consigo muitos outros problemas. Sim, sim. Nem todas as pessoas têm consciência disso. Vou falar de uma coisa simples, comorbilidade. Se há uma acumulação de gordura no nosso organismo, no obeso, essa mesma gordura pode estar acumulada no fígado. Este fígado é aquilo que a maior parte das pessoas dizem, eu tenho o fígado gordo. Certeza que muita gente já o disse. O que é que vai passar? Vai passar a mensagem, o fígado gordo. O que é que pode acontecer no futuro? Um cirrótico. Portanto, já estamos a ver o perigo. O que é que pode acontecer mais? Patologia osteoarticular. O peso do nosso corpo mais cedo vai ter artroses. Portanto, é fundamental combater, perdendo peso. Diabetes, aparecimento de diabetes por resistência à insulina através da massa gorda a nível abdominal. Riscos cardiovasculares, hipertensão, dislipidémia, arteriosclerose. Portanto, tudo isto há riscos para a saúde pública, que é extremamente importante. E há maneiras de combater, como eu repito, não me canso de repetir.
ir modificando os hábitos alimentares Ainda da bem que diz população. isso, doutora, porque já começamos também a ter uma taxa muito elevada de crianças obesas e eu acho que é a parte mais triste desta história da obesidade, porque de facto as crianças comem aquilo que os pais lhes ensinam a comer. E falando agora de prevenção, é muito importante os pais terem a consciência de que os filhos devem e têm que ter uma alimentação saudável, têm que praticar exercício físico. Qual é o papel dos pais e das escolas também, doutora? Vamos lá ver, o comportamento familiar é extremamente importante. Falei há pouco que não há só o fator genético, como também há o ambiental e comportamental. O ambiental é a família, onde se vive. É aí que nós vamos adquirir os nossos hábitos desde que nascemos. Portanto, se a criança já adquiriu bons hábitos alimentares em casa com os seus pais, porque os seus pais já aprenderam a ter esses hábitos, essas mesmas crianças vão aprender e vão ter. E na própria escola também tem os cuidados que são alertados pelos pais para não consumirem os bolicaus, os reduçados, os gelados, as bebidas açucaradas, etc. Mas sim levar uma pecinha de fruta com metade de um pão com uma fatia de queijo magro. Acha que também a agitação da vida, hoje em dia o stress dos pais, a vida corre tão rápido, acha que também essas soluções acabam por ser mais práticas e os pais acabam por facilitar também? Eu penso que isto vem de uma cultura. Não é só o stress que leva a que haja maus hábitos alimentares. Mesmo com stress, hoje pode-se ter uma alimentação saudável. É fácil comer legumes, é fácil comer fruta e ainda até mais barato. Em tempo de crise hoje pode-se comer mais saudável e muito mais barato do que estar a cozinhar aquelas comidas à moda portuguesa, bem condimentadas, bem recheadas num bom prato, não é? Portanto, um prato cheio. Aquilo que eu costumo aconselhar é servir só uma vez com a quantidade de alimentos que vai necessitar. Ou seja, medir o prato ou dividir o prato em duas partes. Uma parte que é maior de legumes e vegetais. Legumes e vegetais são diferentes. Da outra parte, dividi-lo em duas partes, ou seja, será um quarto. Um quarto será as proteínas, outro quarto será os hidratos de carbono. Portanto, são estas quantidades. Portanto, se nós habituarmos a comer, isto é possível, mesmo levando aquilo que hoje se fala muito na marmita para o emprego. Que a maior parte das pessoas... Hoje é possível fazer. É preciso fazer. Portanto, não há desculpa neste momento para não se fazer uma dieta correta, equilibrada para a saúde. Doutora, voltando um pouco às crianças. As crianças que são obesas correm sérios riscos, obviamente, de serem obesas em adultas? Sim. Sim, porque o comportamento já é a acumulação de gordura e depois também são crianças que têm pouca atividade física. Têm na escola, mas chegam a casa sentam-se à frente do computador. À frente, é um erro. Pronto, é um erro. Porque não há um incentivo para pôr as crianças, portanto, a praticar o desporto, seja ele qual for. Nem que seja correr, nem que seja subir a descer escadas, nem que seja com a bicicleta, nem que seja com a marcha com os pais. Portanto, também não há um incentivo da parte, tanto dos pais como dos professores, a ter uma atividade física. Portanto, as crianças, como dizia há pouco e repito, nós vamos ser em adultos aquilo que somos, aquilo que comemos em crianças. E o risco de aparecer diabetes, hoje até podemos falar em diabetes tipo 2, vai ser maior e cada vez vai ser um maior número do que era antigamente em crianças, apenas que eram crianças magras e diabetes tipo 1, totalmente diferente do que aquelas gordinhas, certo. E são diabetes tipo 2. Certo. Doutora, para terminar, ainda há muito por fazer, há um trabalho ainda por fazer. Acha que a prevenção é a palavra de ordem? Eu penso que é assim, sensibilização, isto parte de todos nós, da sociedade em geral e principalmente do médico. Hoje é tão fácil incentivar a uma dieta, portanto, rica em proteínas, uma dieta proteinada, por exemplo, em que há uma ingestão de proteínas essenciais à necessidade do nosso organismo, portanto, é normoproteica, e com diminuição de ingestão de massa gorda e de hidratos de carbono e de massa gorda. Isso hoje é possível. Portanto, e felizmente
que já apareceu há pouco, portanto, há 3, 4, há meia dúzia de anos e já está no mundo inteiro há 30 anos, através da tese de um médico que fez a sua tese em 1971, um médico americano, uma tese na base desta dieta proteinada, dieta que é uma dieta proteinada que está dentro do método, portanto, do método Pronocal, em que se pode fazer uma perda de peso sem prejudicar a saúde. Porquê? Não se prejudica a saúde, primeiro, é o médico que a prescreve, não é o nutricionista que prescreve, porque o nutricionista pode fazer um plano alimentar, mas não pode prescrever as vitaminas nem os minerais, portanto, que são suplementos e que vai equilibrar essa mesma dieta. Portanto, ao estar sensibilizado para um tipo de dieta que é proteinada e dentro desta dieta proteinada, esta dieta está dentro do método Pronocal, o que é que vai acontecer? Vai haver uma ingestão de proteínas suficientes para as necessidades do nosso organismo, diminuindo a ingestão de hidratos de carbono e de absorção rápida, e a energia que vai ser necessária para o dia-a-dia e para o nosso trabalho vai ser consumida a partir das reservas que tem o nosso corpo. Portanto, assim se perde com muito mais facilidade a massa gorda. Este programa está já implantado, felizmente, no nosso país há mais de 3 anos, há muito mais de 3 anos, e no mundo inteiro, portanto, podemos falar em países europeus e mesmo fora da Europa. Portanto, no mundo, em alguns países no mundo e na Europa em muitos países. E estamos a falar de um método Pronocal há 30 anos. Há estudos feitos, é um método, portanto, em que há uma eficácia e há estudos científicos. Em março de 2012, por exemplo, foi apresentado o primeiro estudo, o estudo Procal, em que comparou doentes, fosse um estudo de doentes a fazer esta dieta proteinada, comparando doentes a fazer uma dieta hipocalórica, e verificou-se que ao fim do 2º mês, do 6º mês, do 8º mês, ao fim de um ano, o doente ia perdendo peso e mantinha-se o peso que queria. E isto porquê? Porque a dieta era equilibrada em termos de proteínas e havia o desequilíbrio da massa gorda e dos hidratos de carbono e, no fundo, a perda de peso era feita à custa das reservas. Era como queimar, entre aspas, portanto, essas reservas acumuladas no organismo. O que se concluiu que a relação entre a dieta Pronocal e dieta na primeira fase, porque tem várias etapas, a primeira etapa, dieta proteinada, era muito mais eficaz e perdia-se 3 vezes mais o peso do que aqueles mesmos indivíduos que estavam a fazer uma dieta hipocalórica, que perdia 3 vezes menos do que os outros doentes. E este peso mantinha-se ao longo dos 12 meses, o que é muito importante. Portanto, é perder, mas manter. E é muito importante, não é? Portanto, as pessoas associam sempre as dietas ao passar fome. E a doutora acabou de... Não é necessário passar fome. É preciso é que o médico, e isto, pronto, uma chamada de atenção, que utiliza este método Pronocal, seja um médico que tenha formação, portanto, tem formação, tem o curso deste método e consiga, portanto, orientar o seu doente que tem à frente. Agora, podem-me dizer se tem prejuízos ou não para a saúde? Não. Pelo contrário, só traz benefícios, porque há estudos científicos que o comprovam. E não há, portanto, prejuízo para a saúde, pelo contrário. Há estudos até em que o estudo Promesse 1 e Promesse 2 que está a decorrer, e que, como já disse, o primeiro foi apresentado no Congresso Mundial de Obesidade, portanto, em 2012, e estes estudos verificam que, ao aplicar esta dieta proteinada, há uma diminuição de risco de doenças cardiovasculares, o que é extremamente importante na nossa sociedade, porque morre-se cada vez mais de doenças cardiovasculares. Sem dúvida. Doutora Cristina Fidalgo, foi um gosto enorme recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada por todos os seus sábios esclarecimentos. Muito obrigada. Doutora, até uma próxima. Fechamos então a primeira parte, hoje dedicada à obesidade.